Caros amigos, aqui estamos, como ao longo de quase 30 anos, novamente juntos, persistentes na defesa da causa da qualificação das condições de desenvolvimento e prática das atividades físicas em Portugal. São 30 anos que testemunham a conquista e consolidação de importantíssimas medidas nesse sentido, só possíveis pela forma como todos nós nos temos empenhado na sua elaboração e implementação. Umas vezes em efetiva cooperação com a tutela, outras vezes em clara oposição. Temos ao longo dos tempos aprofundado e consolidado um discurso e uma prática que representam o que desejamos que seja o enquadramento da formação da população portuguesa no domínio das atividades físicas e desportivas, da qual não abdicamos, não abdicaremos. Sabemos neste domínio o que desejamos para a educação física escolar, desejamos para o enquadramento das atividades de exercício nos ginásios e o que desejamos para a formação e o treino desportivo nos clubes. Nos sucessivos congressos, avaliámos e preparámos estas orientações e nos seus interregnos agimos. A nossa agenda é clara, está escrita e repetidamente anunciada. É desde logo uma agenda política que se traduz na sugestão de medidas muito concretas, registadas em moções e planos de ação. Não é, portanto, uma agenda de oportunidade. Por isso, a sua consistência. É uma agenda fundada numa orientação pedagógica clara sobre o perfil do cidadão que desejamos formar no domínio das atividades físicas e desportivas em Portugal no século XXI e num conhecimento profundo sobre o que as boas práticas e a investigação têm demonstrado serem as determinantes do sucesso da formação desse cidadão. É uma agenda refletida e participada. É uma agenda que, pela sua consistência, foi várias vezes bem acolhida pela tutela, possibilitando conquistas ímpares, como, por exemplo, as que observámos no domínio do Currículo Nacional de Educação Física. Devo lembrar que, por esta conquista, Portugal tem sido reconhecido entre os seus parceiros europeus como um país de referência neste domínio. Relembre bem como, no seio da Europea, muitas das medidas preconizadas tinham até aqui as práticas portuguesas por inspiração. O poder político em Portugal demonstrou, até há pouco tempo, alguma capacidade de interiorização das orientações nucleares para a qualificação e formação dos cidadãos portugueses no âmbito das atividades físicas e desportivas. No âmbito do exercício e saúde, isso ocorreu com a publicação da legislação que obrigava à melhoria da qualificação dos profissionais responsáveis pelo enquadramento desta atividade. Sem tanta ambição, a regulamentação da formação dos treinadores foi outro exemplo. No contexto escolar, nos últimos 30 anos, observou-se uma melhoria nas condições de desenvolvimento curricular da educação física, o lançamento e generalização dos programas nacionais de educação física, o reconhecimento institucional do Estatuto Paritário da Educação Física, com a sua integração no tronco de formação geral do ensino secundário, e a integração da classificação final de educação física no cômputo da média de acesso ao ensino superior, a integração das normas de avaliação para o sucesso em educação física, a regulamentação da formação dos professores e o aperfeiçoamento das escolas no domínio das atividades físicas e desportivas, entre outras, apostas decisivas para a concretização deste desígnio. Sabemos que destas iniciativas políticas restou sempre a falta de coragem para tomar medidas de generalização da educação física no primeiro ciclo. Uma lacuna incompreensível que teima em resistir. Por estas razões, nos últimos anos e até há pouco tempo, as nossas reivindicações sobre a educação física escolar restringiam-se ao apelo a uma gestão mais racional da sua carga curricular semanal nos ensinos básicos e secundários, no sentido do seu aumento e distribuição, ao respeito pelo tempo útil das aulas de educação física e à resolução do sempre adiado problema da educação física no primeiro ciclo. Não obstante, têm sucedido, em alguns períodos, medidas políticas muito nefastas, com a agravante de parecerem tomadas na procura do exato contraponto com as sugestões que realizamos. Uma irracionalidade perturbadora para profissionais de boa fé. E há uns meses para cá, as coisas alteraram-se profundamente. A pretexto de acertar pelo diapasão da Europa,
procedeu-se à desqualificação da legislação sobre formação dos profissionais que intervêm nos ginásios e aí estamos, num regresso ao passado recente, agora com uma displicência legitimada pelo critério administrativo. No plano educativo, as alterações produzidas pelo Decreto-Lei 139/2012 foram uma fatalidade para as conquistas realizadas nestes últimos 30 anos. Um erro crasso, diria. Objetivou-se a marginalização da educação física a partir da adoção de duas absurdas medidas. A redução da sua carga curricular, definida pela redução do seu valor mínimo obrigatório no ensino básico e pela pura e simples eliminação desta referência no terceiro ciclo. A eliminação da contabilização da avaliação em educação física para efeitos de cálculo de média do ensino secundário e de acesso ao ensino superior foi outra das medidas crassas. Acrescem outras que em tudo contrariam o bom conselho da SPEF e CNAPEF. A não implementação das metas curriculares para a educação física preparadas pelo anterior governo e o absurdo anúncio do projeto de implementação do desporto escolar no primeiro ciclo, sem que uma palavra se verta acerca da resolução do problema da educação e expressão físico-motora no primeiro ciclo. Acresce que continuamos a desconhecer o que terá levado o Estado português, através do Ministério da Educação e Ciência, a contrariar as boas práticas de política de educação e ciência que fizeram história e a comprometer desta forma liviana a formação cultural e saúde das crianças e jovens que, ao contrário, deveriam acarinhar. Por isso, colegas, estamos em crise e, como sempre, mobilizamos-nos para a contrariar. O sucesso do Congresso Extraordinário, traduzido em grande parte no plano de ação aí aprovado, do qual decorrem as iniciativas das direções da SPEF e do CNAPEF e de milhares de profissionais nas escolas, é disso um claro exemplo. Na sua sequência, a preparação do 9º Congresso Nacional é também inspirada nessa vontade de reação. Dele esperamos um desafio deste presente para a renovação da nossa agenda no futuro, que desejamos traduzir pela efetiva generalização de uma cidadania mais ativa e saudável à população portuguesa. Foi assim que o pensámos. Um congresso que, mantendo a tradição de se dedicar a todas as áreas de intervenção profissional, privilegiasse a discussão dos assuntos que atormentam tão gravemente a educação física escolar. É uma discussão que temos que saber realizar em vários planos. Desde logo deve focar-se no plano da ação que o Congresso Extraordinário estabeleceu, apelando a um balanço sobre a concretização da agenda que a direção do movimento associativo vem desenvolvendo, bem como da agenda que cabe a cada grupo, no seio da sua escola. Neste âmbito, temos dado conta, por via dos nossos sítios, do Facebook e da newsletter, das iniciativas das direções da SPEF e CNAPEF e dos seus resultados. A intervenção realizada a partir da petição pública na Assembleia da República, com 12.500 assinaturas, repito, 12.500 assinaturas, ímpar no número de assinaturas relativamente a este tipo de matérias, permitiu-nos expor de modo detalhado o problema junto da Comissão de Educação, Ciência e Cultura e de vários grupos parlamentares, desencadeando a criação de uma comissão de inquérito e a promoção de um relatório sobre o assunto. Não obstante, temos presenciado as conclusões de um relatório enviesado e pouco concludente no sentido das nossas evidências. Recordamos o aspecto positivo da visibilidade dada ao assunto naquele órgão de soberania e que naturalmente obrigará ao agendamento da discussão do assunto em sessão plenária. Mais recentemente, depois de uma espera de 9 meses e de 2 pedidos de audiência, e talvez por pressão da divulgação do programa deste Congresso, fomos recebidos pelo Sr. Ministro da Educação, em conjunto com o Sr. Secretário de Estado da Educação e com a sua assessora Isabel Urmigo. Destaco este nome porque parece ser uma personalidade determinante na política educativa portuguesa. Devo dizer que pouco nos disseram. Aí esperámos que emergissem as razões para o absurdo dos erros. Erros crassos que as medidas constituíam. As parcas razões avançadas foram mesmo à medida das medidas. Por exemplo, a supressão da classificação de educação física no campo da avaliação final do ensino secundário e da fórmula de acesso ao ensino superior foi argumentada como uma defesa dos professores de educação física, uma vez que se sabe, entre aspas,
que são frequentemente confrontados com a pressão dos outros colegas para alterarem as notas. Estou a citar. Para além da ausência de razões e da demonstração de uma aparente receptividade para acolherem as nossas preocupações nesse momento, podemos adivinhar estar em curso uma iniciativa de implementação do desporto escolar no primeiro ciclo, já anunciada pelo Ministro Relvas. Sabemos já que nem Ministro nem Secretário de Estado se terão sentido confortáveis para estar connosco no domingo. Veremos quem vem. Muito recentemente tivemos a oportunidade de enviar ao Sr. Provedor de Justiça um pedido de apreciação de um documento histórico-jurídico onde se mostra o efeito de avalo que as medidas emanadas do Decreto-Lei 139/2012 produziram em relação ao Estatuto da Educação Física Escolar. Devo informar que estamos perante o melhor documento alguma vez produzido sobre o edifício legislativo dos últimos 30 anos relativo à educação física e ao desporto escolar. Um documento de referência para trabalho associativo que terá que falar. Aguardamos neste momento a resposta do Sr. Provedor. Resta-nos constatar o impasse da situação e a irresolução dos problemas. Vamos então dar mais força ainda a esta agenda. Dediquemos agora ao nosso 9º Congresso. Este Congresso foi organizado com 2 propósitos comuns nas suas 3 áreas. O primeiro é o de aprofundar a imprescindível cooperação entre o movimento associativo e as instituições do ensino superior. Reconhecemos que, por responsabilidade mútua, esta relação tem sido muito pontual. Não obstante, a circunstância da crise da educação física escolar mostrou que a Academia está atenta e solidária com o esforço da SPEF e CNAPEF, o que se traduziu pelo facto de um conjunto alargado de escolas e de colegas universitários terem tomado a posição pública desfavorável às medidas que já comentámos. Nesse sentido, decidimos que este Congresso e os próximos se deveriam realizar nas instituições de ensino superior, assumindo que a primeira experiência se deveria ocorrer aqui, na Escola Pioneira de Formação em Educação Física em Portugal, a FMH, herdeira do ISEF e do INEF. Na sua sequência, esperamos que o Congresso de 2015 se possa vir a realizar na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. O convite a diferentes académicos de várias escolas de formação para aqui partilharem o seu testemunho sobre as diferentes temáticas em análise concretiza também esta intenção. O segundo propósito da organização do Congresso foi de dar destaque às boas práticas desenvolvidas nas 3 áreas profissionais, mostrando, através destas realidades de sucesso, que é possível as boas ideias acontecerem. A organização da área de educação do Congresso obteceu ainda a um terceiro propósito, foi o de escutar o testemunho de destacados especialistas da educação sobre as temáticas essenciais ao atual momento, o da crise da educação. Assim, contaremos com 6 painéis temáticos neste Congresso e, seguindo a ordem cronológica na sua apresentação, iniciaremos na tarde de hoje com um painel dedicado ao tema Atividade Física e Qualidade de Vida, uma questão de competência, cujo objetivo essencial será o de analisar a questão da formação na qualificação dos colegas que intervêm na área do exercício e saúde. O dia de hoje terminará com uma sessão de apresentação de cerca de 40 comunicações orais, com a primeira sessão de cerca de 40 comunicações orais, a decorrer em 4 salas da FMH, onde vocês têm a indicação das comunicações e das respectivas salas num documento que está nas vossas pastas e que se designa por livro de resumos. O dia da amanhã, sábado, contará com 4 painéis dedicados à problemática da educação. Iniciaremos com um painel intitulado Educação em Sociedade, o Valor Educativo da Educação Física, que permitirá analisar a problemática da importância da educação e as suas políticas no desenvolvimento da sociedade nos dias de hoje, focando depois a especificidade do valor da educação física na escola como alicerce da mudança pessoal e social dos alunos. Depois do primeiro painel teremos um intervalo que poderão aproveitar para acompanhar a apresentação de cerca de 30 postas, a qual decorrerá no corredor principal da faculdade. O painel do fim da manhã colocar-nos-á perante a discussão do papel da avaliação como elemento estruturante do processo de ensino-aprendizagem e do sucesso educativo. Também aqui se desenvolverá uma visão sobre o caso específico da educação física, nomeadamente evocando excelentes práticas de avaliação em educação física que vêm sendo implementadas nas escolas portuguesas. Pela tarde de sábado, decorrerão mais 2 painéis, o primeiro intitulado Educação e Cidadania, o painel da Educação Física na Escola Inclusiva, que discutirá as condições essenciais ao bom funcionamento da escola pública, na ótica de uma educação para todos, sem exceção.
Mais uma vez, contaremos também com a análise das particularidades da educação física nesse contributo de educação para todos, seja pelo seu impacto no desenvolvimento pessoal e social dos alunos, seja pela forma como a sua organização curricular se vocacionou para uma prática inclusiva. Depois deste painel, teremos mais um intervalo e novamente a oportunidade de acompanhar os pósteres que serão apresentados. No último e quarto painel, discutir-se-á o papel da escola na formação para além do currículo, destacando o contributo das práticas de complemento curricular com origem na educação física. No final do dia de sábado, contaremos com o espaço CNAPEF-SPEF, onde procederemos à apresentação de um novo desígnio destas organizações, que é o da criação de um observatório de educação física e desporto escolar, uma estrutura essencial ao conhecimento sobre a nossa realidade profissional na escola e de suporte a processos consolidados de decisão. Neste espaço apresentaremos ainda o plano de ação com as linhas orientadoras para o movimento associativo. Estas medidas foram, aliás, incluídas nas vossas pastas, onde encontrarão também umas fichas para o efeito de se quererem pronunciar sobre as mesmas ou realizar sugestões. As fichas de sugestões, depois de preenchidas, deverão ser entregues no secretariado até ao fim da manhã de sábado, de forma a que possa ser preparada a sua apresentação ainda durante este espaço no final do dia de sábado. No domingo, amanhã, iniciar-se-á com a segunda e última sessão de apresentação das comunicações orais, após o que seguirá o último painel dedicado ao treino desportivo, nomeadamente à problemática da formação dos jovens atletas, destacando a alusão a boas práticas desenvolvidas neste âmbito. Finalmente, teremos a sessão de encerramento, que se prevê participada por vários representantes da tutela, do Ministério da Educação e Ciência, Secretaria de Estado do Desporto e Juventude. Realmente gostava de terminar realizando um agradecimento às instituições que, através do seu apoio, permitiram que este congresso pudesse ser uma realidade. Naturalmente, e em primeiro lugar, à Faculdade de Medicina Humana, casa-mãe da formação e educação física em Portugal, um agradecimento especial pela forma disponível e carinhosa com que acolheu a nossa proposta de aqui realizarmos um outro congresso. Tudo foi acompanhado com grande lisura e facilidade, o que nos deu um sentimento de conforto muito grande. Muito obrigado, professor Carlos Neto. Neste particular, destaco a colaboração da Sra. Hilda Fernandes e do Sr. Jorge Fernandes. Permitam-me ainda que destaque a disponibilidade e envolvimento da Associação de Estudantes da FMH, agradecendo na pessoa da sua Presidente Filipa Gonçalves e todos os estudantes que voluntariamente se prontificaram a juntar-se a nós e que tomem esta oportunidade como decisiva para integrar desde já o movimento associativo. À Câmara Municipal de Oeiras agradecemos a disponibilização do palco e as cadeiras e a sua montagem para que nos permitiu desfrutar deste pavilhão para os nossos trabalhos. À Câmara Municipal de Lisboa agradecemos o apoio no desenvolvimento do desenho e impressão dos cartazes e flyers, onde divulgamos o Congresso. Ao Gabinete de Desporto Escolar agradecemos as pastas que guardam a documentação que utilizaremos neste Congresso. Ao Santander Universidades agradecemos o apoio financeiro que nos permitirá fazer face a parte das despesas necessárias ao funcionamento do Congresso. A todos desejo profundamente um profícuo Congresso. Obrigado. Muito obrigado, Marcos.